Pai amado, que hoje nós possamos extrair deste nosso bate-papo muitos ensinamentos, que hoje nós possamos enxergar mais um pouco de sua sabedoria divina, que hoje nós possamos, junto ao palestrante, apreender um pouco mais sobre suas verdades, que tenhamos os nossos ouvidos abertos para absorvermos aquilo que nos levará mais e mais a estarmos próximos a Ti. Que o Senhor possa inspirar o nosso palestrante e que o Senhor possa nos auxiliar a aprender sempre mais. Esteja sempre conosco, Jesus, em nosso coração e mente. Assim seja. Boa noite a todos. Todo mundo me escuta bem? Que bom. Mais uma vez, com muita alegria que a nossa casa recebe a todos para essa troca de conhecimentos que estamos tendo nesse curso aí sobre o Espiritismo Explica. E hoje o nosso desafio é falar sobre esse tema doação de órgãos, que foi sugerido através do nosso Instagram, se não me falha a memória, pela nossa companheira de jornada, a Denise, Ela sugeriu que a gente falasse sobre esse tema. Bem, doação de órgãos, como o próprio nome já existe um prefixo, doação, eu gostaria de começar falando sobre isso. Nossa casa, todas as casas espíritas, cristãs, casas espíritas e casas cristãs, mas principalmente a nossa, a gente trabalha muito, a gente sempre divulga muito a questão da caridade. Nós fazemos caridade. Nós doamos o nosso tempo um para os outros. Nós, na fraternidade, temos as nossas campanhas de doação, nós temos a doação da cesta básica, nós temos a doação do enxoval dos bebês, nós temos a doação do nosso entendimento, do nosso companheirismo entre todos nós. Então, a doação ela se faz muito presente, não só na vida da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, mas na vida de todos nós na humanidade. Quem nunca não doou alguma coisa? Temos a campanha do frio, do cobertor, então a gente está sempre roupas para o bazar, então a gente está num processo de doação o tempo inteiro. Então, doar faz parte do exercício da caridade. Doar faz parte do exercício da fé. Como já dizia São Paulo, a fé sem obras é morta. E a forma de executar a fé, e uma delas é através das nossas doações. Então, todos nós iniciamos, muitas vezes, esse processo de evolução através desse simples gesto, de doar algo. E aí a gente geralmente fala que a gente doa aquilo que está sobrando, uma roupa, um agasalho, ou a gente reparte aquilo que nós já temos, e aí a gente pode lembrar até do Sagrado Evangelho, onde Jesus conta lá a história da viúva que vai lá e doa o que ela realmente tinha, e ele diz ali que era a maior doação. Então, a doação ela faz parte do processo evolutivo da humanidade. E por que doar órgãos? O que isso tem a ver com a prática da caridade? O que isso tem a ver com a nossa evolução? Isso é o que vai servir de base para nosso bate-papo hoje, e conto muito com a colaboração de todos, que enviem perguntas, que façam as intervenções que se julgarem necessárias. Então, a gente tem a Adriana, Giane de moderador, e tem todo mundo aí,
que são bons perguntadores e bons conhecedores. A quem sugeriu o tema está entrando agora. Então, é o seguinte, todos nós hoje, né, vemos esse processo de doação de órgãos. E a gente começa um pouco antes, talvez isso, até como parte da nossa evolução, a nossa evolução científica, a nossa evolução intelectual e também a nossa evolução moral. Por que eu falo por evolução? Porque quando o homem, né, ele utiliza da máquina material para transitar no mundo material, ou seja, né, no plano físico, né, essa obra divina que Deus nos proporcionou para que pudéssemos aqui executar os nossos planos evolucionais, e o tempo, né, a gente sabe que as intempéries do tempo vai fazendo com que essa máquina ela vai sofrendo os seus desgastes naturais, e vai surgindo várias, talvez posso dizer, né, várias enfermidades ao longo do tempo que elas também vão evoluir. Então, existe sempre uma conquista, ou melhor, sempre uma busca incessante do homem material, claro que inspirado pela espiritualidade maior, em busca da conservação deste veículo, o combate a essas enfermidades. Então, a gente vê uma evolução muito grande na medicina para que nós possamos cuidar do nosso corpo, cuidar deste veículo, para que a gente possa cumprir a nossa jornada da forma como nós viemos. E ao longo deste processo, a gente viu que a medicina ela veio evoluindo ao fim de levar essa forma de curar o corpo, de manutenção da vida, de infinitas formas. Então, começou com o uso de medicamentos, a utilização, né, dos compostos de ervas, e a medicina foi evoluindo através do estudo da anatomia humana. Depois começaram-se a perceber que a gente poderia, né, talvez aí foi o primeiro processo de doação de algo de um corpo para outro, que é o que a gente sabe hoje, que é a doação de sangue. Então, hoje a gente faz, né, uma doação em vida, de um processo de algo que é extremamente vital para o nosso corpo e que leva todos os nossos nutrientes aí, espalhando e dando dinamismo à nossa vida. E com a evolução deste processo, também foi-se estudando formas de dar continuidade, de curarmos. E aí também chegou aí, já no tema da nossa palestra, né, que é doação de órgãos, ele, se eu não me falha a memória, acho que no mundo aconteceu em torno de 1954, no Brasil chegou em 1964, e hoje nós somos o país que mais se transplanta no mundo, mais ou menos, né? Ou um dos que mais se transplanta no mundo. Então, ou seja, é um mecanismo muito eficiente da misericórdia divina. Então, o ato de doar, de uma forma geral, é um ato de amor, é um ato de solidariedade para com o próximo. Então, a gente evolui aí, ou seja, se eu tenho alguém que precisa, eu tenho algo que eu possa dar, para não só na questão material, mas na saúde, eu começo com a doação de sangue. Nos processos energéticos, quando na fraternidade, quando a gente está num passe, a gente também doa energia. Nossa energia combinada com como se a gente está na casa, né, num tratamento de sábado, ou não só na fraternidade, mas em qualquer casa espiritualista, ou qualquer casa cristã que leve, a gente tem muitas casas que usam imposição de mão, nada mais é do que uma doação de energia, daquilo que nós temos e compartilhamos com o outro. E depois viemos aí, voltando ao tema, a partir de 64 aqui no Brasil, começou-se a vislumbrar a possibilidade de compartilharmos mais do que sangue e energia, de aumentar a possibilidade de auxílio ao próximo. E aí nós chegamos na doação de órgãos. Então, muitas vezes, a gente se questiona, mas e sobre a nossa ótica espírita? Como é que funciona? Como é que funciona o espírito na doação do órgão? Então, nós já temos conhecimento, através de infinitas literaturas, até do próprio Livro dos Espíritos, que o corpo material, né, o meu corpo hoje,
ele foi consolidado, ele foi formado com as minhas impressões daquilo que eu precisava vir executar. Características físicas, motoras, algumas coisas em relação à saúde. É o corpo que Deus me proporcionou a estar aqui. Mas é o quê? É matéria. Corpo e espírito são diferentes. O que é eterno? O espírito. O corpo, ele é só transitório. Então, ao longo de todas as nossas encarnações, nós viemos trocando de corpo, dessa manifestação física, para que a gente possa cumprir o nosso objetivo de evolução moral, intelectual. E quando a gente se coloca na posição de doador de órgãos, nós estamos executando uma caridade, um auxílio ao próximo. Só que este processo de doação de órgãos, ele é um processo individual. Apesar da gente ver hoje na televisão inúmeras campanhas, seja doador de órgãos, seja doador de órgãos, seja doador de órgãos, vamos ajudar ao próximo, mas isso é uma escolha que precisa ser individual. E aí, a questão do espiritismo, à luz da doutrina espírita, é enxergar o ser humano, a matéria, além da matéria, como um ser que se complementa um com o outro. Então, ou seja, quando a gente vê as matérias na televisão, elas estão falando para a matéria, como se o ser humano tivesse uma vida finita e não tivesse uma continuidade da vida. Então, se esquece da formação espiritual. E, na verdade, quando eu chego na posição de doador de órgãos, é porque eu já manifestei, e aí digo doador de órgãos, vou utilizar o termo consciente, sabedor do que eu quero. Eu já passei por esse processo de doação de pequenas coisas. Isso já faz parte de mim. Se eu sou um doador e que nunca doei nada, e quando chegar ao plano espiritual, eu posso enxergar isso de uma outra forma. Então, mais do que tudo, doação de órgãos, ele é um processo também de evolução, evolução da nossa consciência e evolução da nossa moralidade. Por que moral? Porque a gente começa a olhar os outros da forma como Jesus nos convidou a olhar. Sim, Jane. Boa noite. Tem 3 perguntas. Você quer que eu faça agora ou deixo mais para frente? Pode fazer. Na verdade, tenho 4. Vamos lá. A primeira é o seguinte, você colocou a questão, né, de que o corpo é um empréstimo, né, corpo material, a gente está usando ele momentaneamente, e que a questão da importância da doação. Mas aí a pergunta é a seguinte, já foi noticiado, né, e isso acho que todo mundo já sabe, que o Chico Xavier foi claro em dizer que, ao desencarnar, ele não era um doador de órgãos. Como ver isso vindo de um espírito que para nós é tão esclarecido? Rapaz, boa pergunta é essa, hein? Acho que eu vou ter que chamar o Chico para responder, né? Brincadeiras à parte, nós temos uma questão seguinte, livre-arbítrio, ok? Cada um escolhe. Chico era um ser muito sábio, a gente sabe da relação de caridade que ele teve, a quantidade de coisas que ele doou. E nós temos uma relação muito importante, que é o seguinte, o Chico, ele desencarnou já com 90 ou mais de 90, não sei quantos anos ele desencarnou, mas 92? Então tá bom, 92 anos. Então a gente sabe que o nosso corpo, né, e aí parte do estudo, do processo do nosso planejamento reencarnatório, e como o nosso corpo vai suportar, então, assim, de uma forma lógica, poderíamos dizer o seguinte, quando a gente nasce, a gente já tem uma carga de energia que nós vamos consumir durante toda a vida. E aí eu estou fazendo uma suposição, tá, gente? É uma interpretação minha sobre as palavras do Chico. Quando ele fala que ele não queria doar muito, ele já tinha consciência que a vitalidade dos seus órgãos já não era a mesma de que se ele tivesse 30 anos de idade. Então, para mim, quando ele disse isso, assim, eu não quero, porque ele já tinha consciência da sua capacidade corporal, da sua capacidade de auxílio, da sua matéria em relação a outra pessoa. Acho que ele falou em relação a isso. Até porque a gente tem
outros relatos dele, por Emmanuel, dizendo que, sim, que era importante, que era uma obra de caridade. Agora, como que eu posso dizer? Cada um tem seu livre-arbítrio. Eu estou dando uma explicação seguinte, eu acho que ele poderia ter pensado sobre o princípio da vitalidade. Mas eu posso olhar também o seguinte, cada um, tem seu livre-arbítrio, ele pode escolher não compartilhar. Em função do alto grau de evolução e quantidade de doação, eu não acredito que fosse por isso. Porque se ele mais do que órgãos materiais, ele doou a vida toda a dedicação dessa causa da caridade. Então, ele era um ser muito esclarecido para talvez, eu não sei, Larissa escreveu, tem que ver se isso não é fake news, né? Então, assim, a gente não sabe a circunstância, como ele falou, então é muito difícil, mas, sim, eu li que ele tinha dito isso, e a minha interpretação pessoal está muito ligada a isso. Pode fazer outra? Pode. Aí, só antes de eu fazer a outra, no caso, independente da opinião do Chico Xavier, a doação de órgãos tem um limite de idade, então nem se a pessoa quiser, depois de determinada idade, não, a doação não acontece. Mas vamos lá. Pergunta é o seguinte, são duas perguntas muito ligadas, mas eu vou fazer separado, né, aí qualquer coisa, né, você responde para não ficar muito confuso. A primeira é a seguinte, se o doador não estiver firme em sua decisão, pode ocasionar problemas no plano espiritual? E aí, só fazer outra pergunta para você entender, porque no Brasil, a doação não é definida pela pessoa, né? No Brasil, quem define se vai doar ou não é a família, mesmo que a pessoa tenha dito que queria ou que não queria, quem decide é a família. Então, se ela não estiver firme nessa decisão, pode ocasionar algum problema, e mesmo se ela estiver firme ou não, e a família contrariar a vontade dela de doar ou não doar, como é que funciona isso no plano espiritual, com essa pessoa? Ótimas perguntas. Vamos lá. A primeira coisa, por isso que eu comecei falando sobre o processo de doação, e que esse é um processo de evolução do ser. O ser ele vai construindo ao longo da sua vida. Talvez temas como esse, que a gente está fazendo agora, possa ser o despertar para que a gente comece a raciocinar sobre essa questão da doação de órgãos e levando em consideração que é um auxílio. Da mesma forma que eu dou um prato de comida para que a pessoa tenha forças para continuar a viver, eu doar um rim, um coração, e a gente faz essas doações muitas vezes em vida. A gente sabe que tem, por exemplo, doação de medula óssea, doação de rim, doação de fígado, a gente pode fazer isso em vida ainda. Então, isso parte da nossa vontade. Além disso, é uma construção, aí quando a gente fala, nós estamos aqui, saímos do plano espiritual para vir ao plano material, para que a gente possa evoluir como espírito. Então, a conquista, a reflexão acerca da transitoriedade da vida e dos reais tesouros que a gente leva, conforme Jesus nos ensinou, que não é os tesouros materiais, mas são os tesouros espirituais, esse é um processo de educação do espírito. E ele vai educar ele e pode automaticamente educar aqueles que estão em sua volta, no sentido de olhar este tema com a seriedade que ele precisa de ter. Então, ou seja, esse espírito ele vai com o tempo, né, agariando essa certeza da sua atitude. Só que o que acontece? Determinadas literaturas, como, por exemplo, o Livro dos Espíritos, tem lá na questão 257, vai falar da relação de sofrimento, da gente sentir nós como espíritos, depois do desencarne, a gente sentir as sensações do corpo físico ainda. E aí muita gente já traz isso para a questão do transplante. E aí o que acontece? Quando aí vou botar eu, Léo, né? Eu não estava ali muito, sei lá, se eu dou, se não dou, e aí, de qualquer jeito, eu desencarno, aí não vou usar, né? Um acidente, fui atropelado, e aí eu ainda não sei se vou, se fico, se dou ou não dou, e aí minha família diz o seguinte, não, eu vou doar. Então eu vou criar o primeiro cenário, né? Eu chego no plano espiritual e não queria que eu
doasse meu órgão e minha família doou. Qual é, né, o que o espírito vai fazer? Primeiro, nós precisamos lembrar que nós nunca estamos sem assistência. Então, ou seja, mesmo que eu estava indeciso, lá no fundo eu já tinha uma semente que aquilo poderia fazer bem a alguém. E nós temos que lembrar que a doação de órgãos, e aí levando para o espírito, que é eterno, o que acontece? Ele é algo que eu vejo assim, de muita sabedoria e de inspiração do plano espiritual para o plano material, porque isso não surgiria se assim não fosse permitido, porque permite que as duas partes saiam ganhando. Primeiro, aquele que recebe o órgão, e eu estou falando de uma forma só geral, não entrando em detalhes, vai servir e aquela pessoa vai ficar grata por ter recebido um órgão que ela pode ter continuidade na sua jornada. E aquele que doou, e aí é o seguinte, ele fica grato, e aí nós temos a família que fica grata, porque a gente tem certeza, se a gente for fazer uma pesquisa, até entre a gente mesmo, e se for colocar, se um familiar nosso ou a gente precisasse de um transplante, todo mundo em volta ia ficar torcendo para que a gente conseguisse aquele órgão, não é mesmo? Então, ou seja, então a gente vai ter ainda, né, além da minha gratidão, eu vou ter a gratidão da minha família, e aí pensando que a nossa encarnação, ela não acontece sozinha, então a gente vai partir do princípio que a gente já sabe que eu tenho pelo menos um mentor, então meu mentor também vai ficar feliz, porque eu vou ter a oportunidade de continuar colocando em prática aquilo que eu vim buscar. Então, ou seja, todo esse sentimento de gratidão das famílias, isso vai, de certa forma, chegar até esse espírito que doou o órgão. Então, ele também sai ganhando, porque ele está vendo, além de receber toda essa gratidão, de forma talvez indireta ou direta, ele também vai ficar satisfeito, vai ficar feliz, porque ele está vendo que alguém teve a oportunidade de seguir a vida. Eu tenho certeza, e aí eu vou trazer novamente para o plano material, mesmo que a gente não queira doar nada. Eu tenho ali uma camisa que eu não quero doar, eu dou, eu não dou, é uma camisa que eu gostava muito, mas aí eu não sei se eu gosto, não sei se eu dou, estou ali meio apegado ainda, apesar de eu já ter a consciência de que eu posso doar, que aquilo não vai me fazer falta. Mas eu vou pegar o caso aqui daqui de casa, né? Ele vai lá e doa com alguém que passa aqui na frente. E aí eu posso ficar chateado, mas quando eu ver aquele cidadão que estava passando frio usar aquela camisa e ele ficar feliz, não tem um coração que não se alegre com isso. Então, o espírito que desencarnou e a família doou, talvez até mesmo contra a vontade, ele vai ser amparado e ele já vai ter ali, aí estou falando no caso daquele que já está indeciso, aquele que não tinha decisão nenhuma, ele também vai ser amparado e esclarecido para aquela situação. Aí existem muitos casos, eu não vou adentrar aí, a não ser que alguém pergunte, mas não é o nosso objetivo de descer muito ao detalhe de todas as possibilidades e nuances que pode ter num processo desse. Mas, de uma forma geral, a gente nunca pode se esquecer que nós estamos sempre amparados e sempre, aí amparado no sentido até de conscientização mesmo de todas aquelas ações que estão ao nosso redor. Então, esse espírito ele terá ali o tratamento necessário para que ele consiga, caso ele entre em desequilíbrio, que ele volte a adquirir o seu equilíbrio da melhor forma possível. E a segunda pergunta se refere à família. Qual era mesmo que eu já esqueci? Não, é sobre essa questão, como é que ficaria a pessoa, tanto no caso em que, né, a família doa e ele não queria, como o contrário também, ele sempre desejou e a família não quis a doação, né? Como é que a pessoa reage do plano espiritual? Então, assim, a pessoa que queria e a família não doou, ele vai entender, e aí a gente tem aí muito uma questão de cultura, uma questão até mesmo religiosa, porque a família pode dizer o seguinte, não, ele queria, mas, sabe, era meu filho, eu não quero que ninguém profane, né, o corpo do meu filho, acha que ele vai ficar incompleto. Isso são crenças. Crença que muitas vezes, se aquele espírito conhece a família dele, ele vai entender, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão que não quis, sabe? Cada caso é muito um caso, mas assim, a repercussão para aquele que gostaria e que não aconteceu, ele pode até ficar triste, porque ele, poxa, poderia ter auxiliado alguém, mas ele vai de consciência tranquilo, porque a decisão dele
quanto que ele podia, sempre era de doar. Ao inverso, então, ou seja, era para... Eu não era doador, mas minha família insistiu em doar. Sim, pode acontecer uma possível revolta daquele espírito, ele pode não se sentir confortável com aquele processo, ele pode ainda... Vamos imaginar que esses espíritos são muito narcisistas, ligados à matéria, que não teve nenhum princípio de espiritualidade durante a sua vida, ele vai passar assim. Por quê? Porque isso não está enraizado nele. Então, ele vai ter todo um trabalho de conscientização, todo um trabalho aí, até mesmo de, como a gente está educando um filho, muitas vezes, ele vai cometer algumas coisas que vai trazer determinado sofrimento, e aí ele vai levar um tempo para que, através ele vindo das suas próprias ações e o que essas ações estão levando a ele vai ter que mudar de opinião por si próprio, por consciência. Mas esse é um processo de evolução. Então, pode acontecer uma revolta do espírito? Pode, eu não posso dizer que não pode. Cada caso é um caso. Então, como nós continuamos sendo aquele que nós éramos no plano material, consequentemente, isso pode acontecer. Mas temos que ter a consciência de que estaremos sempre amparados e vai acontecer sempre o que for melhor para todos nós. Tem mais 2 perguntas, mas antes das 2 perguntas, eu queria aproveitar, né, essa sua resposta, que você pudesse, então, nos ajudar, já que a gente sabe que no Brasil a decisão é da família, para justamente não haver esse incômodo desse indivíduo depois de desencarnar, vendo a sua vontade não sendo, né, respeitada, o que a gente pode fazer agora, enquanto está encarnado, para que isso não aconteça, né? A questão do diálogo com a família e tudo mais. Eu acho assim que o principal, e aí assim, se a gente for olhar só pelo plano material, que são as campanhas que a gente vê na televisão, a gente pode, eu acho que a melhor forma que tem aquele que quer doar é conscientizar a família dele de que aquilo ali é um ato seu de amor com o próximo, independente da continuidade da vida ou não. Sabe, é um ato de compartilhar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, minha interpretação sobre uma passagem bíblica, e aí levando em consideração que o nosso corpo é algo material, certo? O que Jesus lá em Lucas 19 diz o seguinte, é pura interpretação minha, hein? Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos os recebam com as alegrias nas moradas eternas. Então eu, Léo, sou só materialista, não acredito na vida, eu leio isso e entendo que meu corpo é uma riqueza, é um presente de Deus, por que eu não posso compartilhar a minha riqueza com o próximo? Por que eu não posso olhar e ver que eu posso, através da doação das minhas córneas, levar luz àquele que só via escuridão o tempo todo, aquele que estava sofrendo horrores, né, através aí de hemodiálise e fazer com que ele volte a ter qualidade de vida. Eu estou falando só do aspecto material. Então, essa é uma passagem, assim como existe uma outra que Jesus fala, que é o seguinte, essa está em João 15, 12 a 17. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, eu posso interpretar que a minha vida é o quê? É o meu corpo. Quando eu dou o sangue, eu estou dando a minha vida. Quando eu deixo dito que quando eu não mais estiver, né, já desencarnar, que eu morrer, que pode se usar, eu estou distribuindo as minhas riquezas. Jesus nos diz, o que eu preciso, Senhor? Para servir, doa tudo que você tem e me segue. E doar tudo é essa parte material, o que o nosso corpo vai servir para nós que acreditamos na continuidade da vida no plano espiritual? Nada. Simplesmente nada. A gente não deixa para trás? E vai viver uma nova vida, essa é a vida que Jesus nos promete, vem e me segue. Então, a melhor forma que nós temos de fazer com que o nosso desejo seja respeitado pela nossa família é essa conscientização, é esse diálogo aberto e dizer o seguinte, ó, o que eu vou fazer, essa minha atitude, e que eu preciso da colaboração da minha família é auxiliar ao próximo. Esse foi o mandamento. Então, se nós estamos num país como o Brasil,
que quase que, não sei nem estatisticamente, vou chutar aí um valor baixo, 80% é cristão, então, ou seja, acreditam nas palavras do Cristo, está aí um exemplo, né, um embasamento bíblico para respeito à minha vontade. Então, ou seja, a doação de órgãos, ela é uma ferramenta da misericórdia divina para que nos proporcione a continuar, viver e enfrentar os desafios que nós precisamos passar. Vamos lá, a pergunta é a seguinte, pergunta do Wesley. A energia do órgão doado tem suas energias próprias, tem as energias próprias do doador? E sendo assim, poderia influenciar o que recebeu? Boa pergunta, Wesley. Essa questão, assim, ela é importante, por quê? Porque o ato de doar é um ato de caridade. Então, ou seja, a partir do momento, e aí eu vou construindo essa energia, vamos dizer assim, essa energização do nosso corpo, e aí é um processo de construção durante nossa jornada. Então, ou seja, poxa, eu vou imaginar agora, eu tenho 44 anos, eu vou imaginar que eu vou morrer com 60, então eu já tenho mais uns anos aí pela frente. Eu já começar a entender que esse é um recurso que eu posso utilizar em benefício próprio, vamos dizer, poxa, eu tenho uma camisa, eu sei que alguém pode usar essa camisa, então eu vou cuidar dessa camisa para quando alguém for usar, ele receba de bom uso. E eu posso aplicar o mesmo princípio ao meu corpo. Então, ou seja, eu posso me cuidar, posso até começar a conversar com meus órgãos, olha, um dia eu vou partir, eu quero que vocês, né, sirvam outra pessoa da forma que me serviram, e eu estou carregando o meu órgão de quê? De energia salutar. Mas é importante também a reforma íntima daquele que vai receber, porque, na verdade, a doação de órgãos eu posso, e aí uma interpretação, mais uma vez, minha, Léo, de que também é uma ferramenta de reforma íntima. Eu começo a pensar no outro, eu começo a melhorar, busco ter uma vida mais regrada, uma vida baseada nos princípios evangélicos, nos princípios cristãos, ou, enfim, nos princípios de crescimento moral, e aquele também que recebe também precisa ter essa mesma, porque vai ter, querendo ou não, como você disse, existe uma energia de um para o outro, existe essa energização, e aquele que o recebe, ele também é responsável por dar continuidade, não só fisicamente, materialmente, o organismo dele, coração, remédio, a parte física, vai tentar ali, a gente toma esses remédios de, não sei se o nome certo é imunossupressor, esses que vão tratar aí a parte da rejeição do órgão. Mas é importante ele também fazer essa conexão, ele ser grato, ele entender o processo que ele está passando, ele receber que tudo isso faz diferença. Isso vai fazer com que os princípios, e a gente sabe que a gente trabalha com o princípio de frequência e sintonia, essas frequências elas se ajustem. Então é muito importante isso para os dois lados. Então, ou seja, para aquele que está recebendo, ele conseguir parar e nivelar a energia com aquele que doou. Então, isso é um assunto que ela abre-se mais um monte de leques aí em relação a esse princípio de estabelecimento de frequência e sintonia. Mas, de uma forma generalista, é isso que acontece. Eu, como detentor do meu corpo, eu vou cuidar para que eu possa doá-lo, não é assim que é o meu desejo, da melhor forma possível, para que aquele que o receber utilize da melhor forma. E aquele que vai receber, é importante também que neste período, e aí a gente sabe também pelas obras espiritualistas, né, a própria obra kardeciana e todas as outras literaturas que vieram depois, que a doença é um caminho da cura da alma. Então, se eu passo por uma doença, também quero um processo de reforma íntima. É isso que a dor está me trazendo, uma reflexão acerca das minhas ações. Porque também nós já sabemos que se manifesta no corpo físico tudo aquilo que a gente se somatiza ao longo do nosso viver. O viver nessa vida atual de todas as outras. Então, a doença é um caminho para a cura. Então, é um caminho também para a reforma íntima. Então, ou seja, se eu estou naquela posição de necessitar de um órgão, eu tenho alguma coisa a aprender com essa lição. Então, ambos vão sair ganhando nessa situação, porque eu cuidei, eu como doador, me aperfeiçoei, me pratiquei o desapego pregado pelo mestre, estou compartilhando meus bens materiais, então houve uma melhora neste processo, e aquele que recebe também, se ele enxergar isso desta forma, essa sincronia, esse órgão não vai ser rejeitado. Agora,
se não houvesse essa relação química, bioquímica, energética desse processo todo, né, nós nunca mais morreríamos. Então, a gente tem um processo da própria finidade da vida. Então, se alguém recebe e tem uma rejeição, tem algum propósito maior sobre isso que a gente não sabe nessas histórias aí. Mas, de uma certa forma geral, Wesley, a sua pergunta ela é pertinente, porque existe sim essa relação de frequência entre quem recebe e quem doa. Tem mais uma pergunta, mas antes eu queria até fazer um comentário a título de curiosidade. Dependendo da saúde, né, da pessoa que desencarnou e está como doador, uma pessoa com uma saúde adequada, dependendo da forma como ela desencarnou, ela pode auxiliar 8 pessoas diferentes com a doação de órgãos, né? Porque às vezes a gente não se dá conta que não é ajudar uma pessoa, são 8 pessoas diferentes, né, dependendo da situação. Mas vamos lá fazer a última pergunta por enquanto. No próprio Livro dos Espíritos, existe a descrição de que quando uma pessoa ela é muito materialista, e dependendo do que ela viveu, né, na matéria, ela pode permanecer ligada ao corpo material durante um tempo após o desencarne. Como é que funciona se durante esse período acontecer a doação de órgãos? Existe sofrimento? Olha só, volto a dizer, a minha interpretação pessoal sobre isso. Quando surgiu, que foi codificado, nós tínhamos uma situação de saúde, eu vou botar isso como um assunto de saúde, diferente do que nós temos agora. Lá tinha alguns recursos, e até o plano espiritual, até os espíritos, tirando os espíritos superiores, nós estávamos todos num processo de evolução. Então, existe, sim, o que Kardec escreve? Existe. As pessoas são ligadas. Aí nós vamos ver nas obras de Chico Xavier e de André Luiz, os mensageiros, obreiros da vida eterna, a gente vai ter cenas lá descritas, passagens desse tipo de espíritos. E aí, levando em consideração que essas obras foram aí década de 50, década de 60, que foi quando a gente começou esse processo aqui de transplante, né, a medicina foi evoluindo, particularmente, eu acredito muito que o processo espiritual também mudou. Então, ou seja, aquilo que está descrito era um processo daquele momento. Então, nos dá a dimensão do que pode acontecer. Agora, acontece hoje da mesma forma que acontecia? Eu acredito que não. Eu acredito que a intervenção espiritual acerca do doador, acerca daquele que é preso à matéria e aí tem aí o seu órgão que é doado, aí vou voltar à história lá, né? Contra a sua vontade, porque ele era materialista, mas a família achou que vai ajudar muita gente. Existe todo um aparato. Eu me recuso a acreditar que a espiritualidade superior, que Deus, como Pai misericordioso, não deixasse opções de socorro a esses irmãos. Mas lembrando, nós temos uma coisa que ela é muito respeitada, até por aqueles que nos amam e estão ao nosso lado no plano espiritual, que é o livre-arbítrio. Então, se aquele que insiste em permanecer ali e ainda em sofrimento, ele vai ter que sair desse sofrimento, lógico, com o auxílio de todos nós, mas através da sua própria consciência. Mas eu vejo que as intervenções, elas sofreram, assim como tudo no nosso mundo está evoluindo, elas sofreram atualizações acerca de como isso ela é tratada e como isso como que eu poderia dizer, convencionado no plano espiritual. Pode? Pode, claro. Agora, uma pergunta minha, depois tem outra pergunta aqui. Nesse caso que você respondeu agora, se acontecer, né, dessa pessoa permanecer ligada, como você colocou, por uma questão de livre-arbítrio, não poderia essa ligação ser, na verdade, como é uma consequência das suas ações, uma forma de aprendizado? Porque a gente falar que não acontece fica complicado, né? Porque pode ser que realmente ainda existam casos. Então, seria uma forma de aprendizado, mesmo com a dor? Sim, assim, eu não sei se eu deixei transparecer dizendo que talvez não aconteça, mas eu digo o seguinte, vai acontecer, por causa do livre-arbítrio, cada um é cada um. Então, essas cenas que foram descritas e trago pela espiritualidade,
ela vai sim acontecer. Essas pessoas, elas irão, como a gente sabe que nada na vida é por acaso, e a gente está sendo amparado, né, e é amparado mesmo, né, por Deus, e está sendo... E muitas vezes a nossa consciência limitada não consegue, muitas vezes, enxergar isso que você colocou no sentido de aprendizado. A gente olha, o cara está em sofrimento, mas quem está acima da gente consegue ver um plano mais detalhado, ele consegue ver que aquilo ali existe um motivo e que ele vai aprender com aquilo. Todos nós aprendemos com todas as nossas experiências. Por isso que a gente troca nesse processo o tempo inteiro, né? Senão a gente aprenderia tudo numa encarnação só. Então, esse espírito, sim, ele vai entrar, ele vai aprender alguma coisa. E talvez a coisa que ele mais precisa aprender é desapegar. E ele vai desapegar como? Num processo de conscientização, de estar ali ligado, ver perder, ver tudo acontecer, e aí até chegar um momento que ele vai pedir ajuda, vai chegar o esclarecimento, e ele vai mudar de posição. Quanto tempo isso vai levar? A gente não consegue dizer, cada uma história, cada um. Então, mas ele vai passar por este processo, sim, de aprendizado. Ele vai passar, sim, mas não deixará em nenhum momento de estar amparado. Adriana? Você está falando muito sobre a ideia do espírito que desencarnou em relação ao seu órgão que foi doado. Você falou anteriormente sobre a sintonia, a vibração, né, que teria que haver entre o órgão que foi doado e aquele que está recebendo. Mas como é que ficaria a história do irmão que recebeu o órgão e que, de uma certa forma, acaba estando ligado a este outro irmão que, por ignorância, acaba não entendendo que aquele órgão físico que era dele e que agora não é mais, está no corpo de outra pessoa. Porque hoje nós podemos falar que existe uma certa conscientização com a doação de órgãos, mas ainda existem muitas pessoas, e até de religiões, que não aceitam nem mesmo fazer uma transfusão de sangue, né? Que isso tudo é muito complicado e tal. Então, como é que ficaria a situação do irmão que está encarnado, que recebeu o órgão, mas que ainda, entre aspas, estaria com essa energia deste irmão ignorante que ainda não compreendeu que o órgão dele não lhe serviria mais? Você pode falar um pouco? Olha, deixa eu ver se entendi. Você quer saber como que fica o irmão? Eu vou te botar assim, não, encarnado e desencarnado. Como é que fica o desencarnado em relação ao órgão que ele... Eu não repete a Não, pergunta. eu quero saber, eu queria que você falasse sobre o encarnado agora, porque você falou sobre o livre-arbítrio Uhum, desencarnado, mas o encarnado, por exemplo, que está recebendo este órgão, não está sabendo de nada, ele só está uhum, recebendo e está muito grato, porque normalmente, dificilmente, quem recebe o órgão não está grato, né? uhum. Dificilmente ele já não está esperando há muito tempo, assim, para que recebesse esse órgão. Mas como é que fica, então, este irmão, que ele está numa vibração, sim, de gratidão, mas infelizmente, ele teria, dentro de um ambiente espiritual, algum irmão que ele não está compreendendo aquela doação e que ainda se sente ligado perispiritualmente a esse órgão que foi doado. Então, como é que fica o encarnado? Perfeito. Bem, vamos imaginar aí que vou pegar eu, né? Eu desencarnei, e aí alguém do meu órgão, eu fico revoltado para que ele comece um processo aí, né, de, sei lá, de ficar correndo atrás do cara querendo o meu coração de volta, né? Então, a gente sabe o seguinte, duas coisas. Primeiro é o princípio mesmo de vibração de energia. Então, ou seja, se eu estou nesse sentimento de gratidão, na minha reforma íntima, eu estou num processo de melhoramento, eu não vou sofrer eu vou chamar de influência, tá? Essa influência do dono do órgão, vamos assim dizer, né? Mas, se eu, em algum momento, me torno invigilante, em algum momento eu passo as minhas, eu vou dizer, adquiro os novos vícios e que me afastam do processo de reforma íntima e deixo aí a minha guarda aberta, possivelmente eu vou ter, sim, eu vou sentir a proximidade desse irmão aí
e que necessita de esclarecimento. Então, como a gente sabe que nós somos em nossa volta, independente de doação ou não, mas a gente sempre está sempre acompanhado, eu acho que, por exemplo, um recurso muito importante que a espiritualidade nos dá para educar aqueles que estão à nossa volta é o próprio processo de evangelho no lar, por exemplo, que a gente está ali conversando, e aqueles que vão nos acompanhando, eles vão participando e vão se educando e vão adquirindo conhecimento. Esse irmão ele vai passar pelo mesmo processo. Então, ou seja, eu, Léo, estou lá, né, alguém lá, vou pegar aqui o Wesley que fez a pergunta, o Wesley ganhou lá o meu fígado e eu fiquei lá revoltado com o Wesley. Mas o Wesley é um cara bom, né, é um cara que pratica caridade, é um cara que está sempre estudando, ele está sempre lendo. O que vai acontecer? Eu vou acabar, de alguma forma, envolvido nessa energia salutar, e vou acabar, muitas vezes, cessando. Isso é uma possibilidade. Pode ter outras possibilidades? Podem. E aí vai para cada possibilidade, vamos dizer assim, né, para cada doença, um remédio. Então, de uma forma geral, o que eu posso dizer é, pode acontecer? Pode. Eu posso querer perseguir o Wesley? Posso. Mas vai depender muito das atitudes do Wesley para fazer com que ele receba ou não receba as influências minhas sobre ele. Respondido? Tem mais uma pergunta, pode fazer? Pode, claro. Aqui na matéria nós temos a doação de sangue, a doação de órgãos, né, que é uma doação material. A pergunta é o seguinte: no plano espiritual, ocorrem doações de matéria mais sutil? Que eu tenha conhecimento, que eu tenha estudado, né, aí eu posso dizer o seguinte, eu não sou sabedor de todas as coisas, mas doação, porque o que acontece? Vamos imaginar que fosse uma doação de órgão no plano espiritual. Nós sabemos o seguinte, que quando nós estamos no plano espiritual, a gente desencarna e vai para o plano espiritual, qual é o nosso corpo no plano espiritual? É o perispírito, né? A gente estuda isso já lá no própria codificação nos traz isso. Então, esse invólucro que onde nosso espírito está habitando, vamos assim dizer, ele é totalmente plasmático, né? Então, ou seja, ele sofre a influência do meu pensar. E é através da influência do meu pensar é que eu posso consertá-lo, vamos assim dizer. Então, quando Kardec, por exemplo, fala lá na questão 257, né, que o perispírito ele sofre o que sente no corpo físico, vamos imaginar, né? Inclusive tem até circula aí na internet, eu não sei se ele escreveu isso em algum livro, mas vou dizer que só que é uma recomendação de Emmanuel, por exemplo, em relação a cremar, por exemplo. Ele pede que no mínimo tenha 72 horas para que essas amarras do corpo não se liguem. Então, vamos imaginar que eu estava ligado ao meu corpo, passou lá no processo de cremação, eu senti o fogo na minha pele? Não senti, só senti a sensação. Então, no plano espiritual, a gente trabalha com sensações. Então, o que um espírito vai fazer com o outro, aí através, assim como muitas vezes, a gente aplica um passe para curar uma dor, ele vai ter um processo de troca de energias. Ele pode dar um passe, ele pode ali, né, com a projeção da sua força mental, envolver este irmão ali que está em determinado sofrimento, muitas vezes, sei lá, eu morri de um acidente, eu preciso de me recompor. Então, vai se utilizar dessas matérias, dessa manipulação, para que eu mesmo consiga produzir a minha própria cura. A gente vê, por exemplo, no próprio filme do Nosso Lar, nas enfermarias, né, um monte de luzinha ali em cima, né, fazendo o quê? Fazendo esse processo de reestruturação do perispírito. Então, ela existe, essa doação de forma sutil, neste aspecto, né, de auxiliar aquele ser que ele possa se reconstruir através do seu próprio pensar. Então, existe medicamentos, existe esse processo todo, porque a gente mantém ainda a questão da consciência humana. Então, muitas vezes, eu só vou enxergar de que eu estou melhorando, né, se alguém chegar e dar uma injeção em mim. Mas, no fundo, o que é? Muito mais a minha crença para poder produzir aquilo do que um efeito do medicamento em si.
Então, de uma forma generalista, existe essa doação de forma sutil para a reconstituição, para a construção, né? Ou seja, existe muito mais coisas aí no plano espiritual que a gente possa ainda ter, talvez, capacidade de entender com a nossa mente humana. Mas, de uma forma geral, existe sim essa doação, porque a gente vê isso aí acontecendo o tempo todo nas literaturas, na constituição aí do socorro aos irmãos aí que passam por esse processo. Tem uma pergunta que tem a ver com o que você acabou de falar, então eu vou fazer ela agora. Você comentou a questão, né, do perispírito, então a pergunta é o seguinte: o que é, então, a recuperação perispirídica com os fluidos mais materializados? Bom, o que acontece? Muitas vezes, né, dependendo do nível de consciência daquele irmão, ele precisa ser atendido dentro do seu plano consciencial. Então, ou seja, a gente vê muitas vezes essa fala, né? Nós vamos fazer um trabalho de reconstituição perispirítica através do médium. Então, ou seja, ele precisa, em função do seu nível de consciência, de uma energia mais densa, dele conseguir se perceber, de conseguir, enfim, passar por uma série de processos energéticos, vou botar o processo de energia, né? O processo energético, para que a sua recuperação possa acontecer. Mas essa recuperação, ela acontece não só de estímulos externos, então, ou seja, através, vamos dizer assim, de curativo, sabe, vou pegar lá uma energia, vamos imaginar ali que no plano espiritual tem uma energia que, sei lá, fosse uma geleia, né? Um barro, argila, que é melhor dizendo, né? E aí eu vou ali moldar todo o corpo, o perispírito dele novamente. A gente pode fazer isso externamente? Pode. Mas se ele não ter consciência de que o órgão dele foi regenerado, a sua consciência vai fazer com que ele regrida novamente. Então, esse processo de reconstrução, ele é um processo, pode ser externo, mas também precisa ser um processo de consciência interna, dele ver que o corpo dele está recuperado, que ele pode ter perna novamente, que ele pode ter braço novamente, que ele vai recuperar, porque muitas vezes esse modo em função, né, do trauma que teve, então carrega esse trauma. Então, eu digo, por exemplo, uma pessoa dá um tiro na cabeça, ele está com a cabeça arrebentada. Ele precisa ter a cabeça arrebentada no plano espiritual? Não precisa, mas ele se enxerga assim. Então, é todo um processo, e aí não só de reconstrução perispirídica, né, do seu perispírito, mas um processo de reconstrução de consciência também. Mais perguntas? Por enquanto, não. Não. Então, ou seja, o que a gente precisa pensar, né, que este processo de doação dos órgãos, ele é um processo que vai como um entendimento, mais uma vez, da misericórdia divina, né? Deus, né, o nosso Criador, ele acompanha todos nós. O que o Pai quer? Que todos nós sejamos felizes. Então, a partir do momento que ele vai vendo, né, o esforço que todos nós estamos fazendo, né, para o nosso processo, o nosso progresso, ele vai se utilizar de todas as formas que ele tem para fazer com que a gente se liberte dessas dores. Para que a gente possa auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então, poderia dizer assim, esse investimento, né, que Deus faz em todos nós, através desses inúmeros recursos que ele vai nos dando, e a gente vai vendo isso através da medicina terrena, a gente vai vendo isso da medicina terrena material. Hoje a gente vê a medicina começando a enxergar o ser humano como um ser integral, não só o físico de matéria. Então, se a gente vê, talvez eu não tenha estatística para assegurar isso de forma concisa, mas se a gente pegasse, por exemplo, na estatística, por exemplo, existe uma associação médica espírita. Se a gente fosse, talvez, pegar uma curva de associados ao longo do tempo, a gente vê que, acredito eu, que o número de médicos que estão buscando e entendendo que o tratamento ele passa a ser mais amplo do que
só o material, a gente vê que isso está aumentando. O que é isso? É o ser humano enxergando a importância da relação dele com o universo e enxergando a possibilidade de enxergar um homem além da matéria, e entendendo essas relações que a gente tem da continuidade da vida. Então, a partir do momento que a gente vai se comprometendo com o nosso avanço, Deus dá, né? Deus vai investindo mais recursos para que a gente se capacite, tanto a continuar, e aí, ou seja, no quesito de saúde, ou seja, eu continuar, eu tenho um problema cardíaco, receber um coração e continuar auxiliando, né? Na verdade, acredito eu, né? Se eu passo por um processo, preciso ser transplantado, consigo o órgão, é como se eu estivesse tendo uma extensão de vida, uma moratória. Então, eu posso, dali para frente, fazer com que a minha vida seja diferente, que a minha vida seja útil à humanidade. Eu vejo muito nessa relação essa ação da espiritualidade, essa ação de Deus sobre nós, nos dando uma oportunidade de continuar. Então, vamos imaginar, se eu era uma pessoa que fazia muito bem, aí eu vou utilizar o termo caridade na relação de auxiliar o próximo, eu passo por um processo de doença, por exemplo, até de recuperação mesmo, sabe? Vamos imaginar que era uma doença que eu tinha programado a passar, eu passo e eu tenho o privilégio de um irmão que optou por desfazer, de quando voltar para o plano espiritual, me auxiliar com aquele órgão, eu tenho a chance de continuar fazendo aquilo. Então, esse é um processo de evolução da nossa consciência, uma evolução da própria lei, e a gente vê lá no Livro dos Espíritos, a gente vê lá a lei da sociedade, isso é um processo de sociedade, de construção, de solidariedade, de construção da solidariedade entre todos nós. A gente tem lá a lei da conservação, ou seja, Deus vai nos dar todos os recursos para que a gente se conserve, a gente consiga chegar ao fim da nossa jornada aqui na Terra, cumprindo aquilo que nós passamos. Então, nesse aspecto, a doação de órgãos, ela trabalha várias facetas da nossa evolução. Não só da minha evolução pessoal, mas também eu vou contribuir para a evolução da coletividade que me cerca. Sim, Jane. Você colocou a questão, né, daquela pessoa que recebe, né, o fato dela ter conseguido mais tempo e tudo mais. Qual é o nível da responsabilidade também, né, uma vez que ela tem a responsabilidade de ter recebido essa oportunidade? A gente sempre tem muita responsabilidade, né? Eu brinco depois, assim, que eu comecei a estudar um pouco a relação da espiritualidade, eu vejo que a nossa responsabilidade ele é muito grande, porque, como a gente diz, primeira responsabilidade é comigo mesmo. Então, se eu partir do princípio que Deus me emprestou esse corpo para que eu produzisse uma melhora em mim, primeiro para depois no outro, eu tenho uma responsabilidade muito grande com ele e com as coisas que esse corpo vai produzir no plano material. Porque tudo aquilo que eu fizer, eu vou responder pelas minhas ações, independente qual ação seja. Se eu vou produzir coisas boas, eu vou responder boas, se eu vou responder negativo, e a minha responsabilidade sobre o negativo ela é muito grande. Então, quando eu recebo essa dádiva de continuar, eu tenho sim uma responsabilidade, até mesmo, a primeiro é de cuidar desse órgão que me foi dado, né? Quando a gente tem eu falei da parte da rejeição, muitas vezes a rejeição ela acontece porque eu não estou preparado para receber aquele órgão, eu não fui me preparando, então a minha energia não é compatível com aquele órgão que chega, então, ou seja, a primeira responsabilidade para que dê tudo certo, ela é minha, com o sucesso daquela, né, literalmente dessa operação. E depois eu tenho a responsabilidade, se tudo der certo, da continuidade, frente àquela oportunidade que me foi dada, dessa moratória, né? Então, querendo ou não, eu vou sempre ser responsável frente às batalhas que eu vou enfrentar e aquilo que eu tenho que passar. Então, quando a gente poderia dizer que talvez a minha responsabilidade ela dobre, porque eu estou tendo uma nova oportunidade e eu vou responder por ela. Sim, Adriana. Você falou sobre a ideia de que, às vezes, há rejeição do órgão porque eu não me preparei para recebê-lo.
E eu estava pensando aqui comigo, se de repente a experiência não seria porque eu não me preparei, mas sim eu receber este órgão e ainda assim ele não ser para mim. Eu ter a experiência de receber este órgão, mas eu não sobreviver com ele. Você entende? Isso seria razoável pensar dessa forma? Fala de novo aí, que eu estou processando aqui. É porque é o seguinte, a gente sabe que nada é por acaso. E eu acredito que, assim, eu acho que é 0,0001%, se for o caso, de que alguém que esteja aguardando um órgão, ele não esteja preparado para recebê-lo, porque, assim, é algo mais desejável na vida dessa pessoa que está esperando esse órgão. Então, preparado, eu sei que às vezes a gente pode querer muito uma coisa e não estar preparado para recebê-lo, mas eu acredito que a pessoa ela vai se preparando com o tempo. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que seria razoável você pensar que alguém que recebeu o órgão, mas teve uma rejeição, isso também pode significar pura e simplesmente uma experiência que essa pessoa, enquanto aprendizado, ela teve, ou seja, ela recebeu, vivenciou a dádiva do recebimento, mas não era para ela sobreviver com este órgão. Eu estou colocando assim muito claro, mas tipo assim, era para ela ter uma vivência com esse órgão, mesmo que seja curta, mas não era para ela sobreviver um pouco, além do que ela estaria sobrevivendo. Você entende o que eu quis dizer? Entendi. Seria razoável pensar assim? Sim, porque cada caso é um caso, né? A gente gosta sempre de falar isso muito, né? Aprendi isso muito na fraternidade, mas pode ser uma experiência, eu vou partir dessa hipótese sua, de que a minha família precisa de passar algo junto comigo e que é esse transplante que vai fazer com que eu melhore, mas assim, são suposições, né? Volto a dizer, cada caso, ele é um caso. Então, assim, pode ser um processo de aprendizagem. Dizendo assim, de forma, quando eu quis dizer que essa relação de rejeição, de uma forma generalista, está muito ligada a uma questão de, assim, de aceitação. Porque, vamos imaginar assim, não, eu estou muito... vou me colocar, eu sempre fui um cara muito materialista, ok? Trabalhei minha vida toda, consegui ganhar uma fortuna incomensurável, eu sou muito ligado, sou lá o tio Patinha, sou ligado a todos meus bens materiais. Aí, bens materiais, eu posso dizer do meu dinheiro e posso dizer também da minha família. Eu não quero deixar meus filhos, minha esposa, eu quero todo mundo junto comigo. E aí eu entro numa doença que eu preciso de ter um órgão, ok? Eu quero um órgão o tempo inteiro. Mas eu não estou trabalhando, eu não estou olhando à minha volta por que eu estou precisando do órgão ou me preparando para receber. Eu quero porque eu quero continuar a viver, entende? Eu posso ser grato por, beleza, muito obrigado. Mas esse obrigado é daqui para fora. Eu fiz a minha reforma, eu parei para poder pensar, eu realmente estou exercendo a gratidão a nível espiritual, estou me preparando, o meu templo sagrado para receber. Se eu sou materialista e passei a vida toda não acreditando em Deus, não vai ser nesse momento que, sabe, que eu vou me transformar. Então, por isso que pode acontecer, e aí é nessa narrativa que eu quero colocar, de que eu posso ser grato, eu estou ali, mas o meu processo interno ele não aconteceu. E eu vou receber esse órgão e pode acontecer uma relação de rejeição, porque aí eu vou utilizar a expressão, eu não me afeiçoei a ele energeticamente, e com isso o meu perispírito não vai fornecer as substâncias, as energias salutares que esse órgão precisa para que ele seja imantado. Então, essa é a realidade que eu trouxe. Agora, pode ser por um processo de conscientização? Pode. Depende aí do que esse agrupamento familiar, o que esse espírito ele precisa de passar em sua vida material para que ele alcance o aprendizado necessário que vai fazer com que ele evolua moralmente. Tem alguém que deixou uma frase para você aqui e tem 3 perguntas. Pode fazer?
Nossa, não tinha uma nenhuma, ainda agora já tem mais 3. Uai, o assunto. Só uma coisa antes de eu fazer as perguntas que foram mandadas, você está colocando essa questão da rejeição no caso em que biologicamente não há motivo nenhum, né? Isso. É porque é só para ficar claro, porque existem as condições físicas que causam a rejeição. Aí seria quando não é o físico que estaria causando. Exatamente. Dentro dessa mesma pergunta, então a gente pode dizer que a rejeição ela pode ser por questão espiritual? Sim, porque Que por que eu digo que é espiritual em função desse processo, né? Porque eu sou, na verdade, um ser espiritual vivendo uma transitoriedade material. Então, antes, essa construção minha dessa evolução moral, ela parte do meu físico para o meu espírito, né? Então, ali funcionando em perfeita simbiose, enquanto a gente está em estado de vigília. Então, seja, essa rejeição ela vai partir, sim, da minha questão espiritual. Eu não evoluí o que eu precisava de evoluir, e vai haver uma incompatibilidade. Eu estou usando a compatibilidade de frequência e sintonia para talvez ser mais didático, né? Existem outros artefatos nesse meio, mas, de uma forma geral, é por questão espiritual. Ou moral, poderia dizer, né? Desculpa. Não, eu que peço desculpa. Tem uma pergunta que, se você não entender, depois aquele que fez a pergunta, refaça, me mande, tá? Porque ela ficou para mim ficou meio vaga. Eu acho que eu pedi para a pessoa refazer, mas ela não fez. A natureza faz doação? Essa foi a pergunta. Bem, a gente vê trocas o tempo todo na natureza, né? Então, por exemplo, as folhas, vamos pegar aí o processo até das estações, né? Eu vou pegar o mundo vegetal aí, que está o intermediário para o mundo animal, né? Que é onde a gente está. Elas fornecem uma troca, uma doação o tempo todo, porque ela passa numa estação onde ela vai perder todas as suas folhas, então você já está doando ali as suas folhas, que vai cair no chão, que vai passar por um processo de transformação, que vai adubar toda a região, onde vai dar força para que ela possa se restabelecer novamente. A gente tem no plano, por exemplo, no plano talvez aquele que são mais antigos dentro da construção de um mundo habitável, que são, por exemplo, os cristais, né, os minerais. A gente vê ali, quando a gente pega cada mineral, ou cada cristal, uma ametista, uma água marinha, ou a gente pega um ônix, turmalina, e todas as outras, a gente está vendo ali, quando a gente pega um cristal e coloca ele com a gente, o que esse cristal está fazendo o tempo todo para a gente? Doando energia. Então, a natureza, ela doa o tempo todo. Ela é nosso primeiro exemplo de doação, porque ela está nesse processo para que ela se mantenha nesse ecossistema, né? O tempo todo ela passa por cada um, passando por um, doando alguma coisa para o outro, e é para que a vida ela se permaneça nesse completo equilíbrio. Então, eu vejo sim que a natureza doa o tempo inteiro. Mais uma pergunta e depois tem um depoimento não, mas uma coisa foi colocada para você aqui. A pergunta é o seguinte: se estiver planejado uma pessoa viver uma doença, será que a doação de órgão não estaria privando esta pessoa de viver a experiência que ele levaria espiritualmente com a doença e com o desencarne? Olha só, vou quebrar essa pergunta em duas. A primeira, a experiência com a doença. O fato dele já estar vivendo a sua doença, ele já está experimentando aquilo que ele precisa de experimentar, ok? Então, eu passei ali, eu estou com um problema lá de rim, é uma doença. Então, eu estou ali num processo que eu preciso aprender, entender essa dor, e aí a gente tem que lembrar que, né, com os planos aí, né, aí ampliando o conhecimento, né, a gente sabe, nós já tivemos aulas de chakras, a gente sabe que cada chakra está ligando a um glande, que responde a um conjunto de órgãos, e aí você tem estudos hoje com uma psicossomática que vai ver que cada nível de emoção ela vai atacar determinado órgão. Então, isso são pistas daquilo que a gente precisa, sabe, executar. Então, a gente pode buscar outros conhecimentos para buscar essa melhora. Então, se eu fui afetado no rim, o que o rim representa?
De que forma você tem? Hoje a gente já tem conhecimento que é isso. Eu não sei de cabeça, não, mas vamos seguir. Então, o que acontece? Eu vou buscar essa caminhada se eu quiser. Eu posso passar por uma doença e não aprender nada. Isso não mudar o meu olhar sobre o próximo, sobre a minha espiritualidade, o meu contato com o divino, com o contato comigo mesmo. Pode acontecer? Pode. Eu posso ser planejado, ó, Léo, você vai voltar, quando você tiver 30 anos, você vai passar por um processo de uma doença que vai te transformar, que você vai olhar, eu posso chegar aqui, esquecer tudo isso, me envolver com outras coisas, me apegar a outras coisas, e isso não fizer. E eu desencarnar e também não aprendi. O fato de eu receber, neste meio tempo, né, um órgão, e mesmo assim eu não valorizar, foi mais um investimento que foi feito na minha melhora. Aí eu vou criar uma outra situação. Aí eu estou lá nas últimas, lá eu falo, aí vem, eu no processo de vigília, eu vou para o plano espiritual, aí meu mentor chega assim, ô, seu sem vergonha, lembrar de Joel, seu sem vergonha, ó, você não está cumprindo o que você está fazendo, não. Eu falei, é verdade. Aí eu estou dizendo no plano espiritual, eu vou lá e falo, não, realmente, pô, eu preciso de uma chance, dá um jeitinho aí, vai lá, seja uma empresária, um jeito aí com os homens lá de cima, para que eu passe um tempo maior. Aí eles falam, não, tá bom, eu vou dar um jeito para você, seu sem vergonha. Aí, beleza. Aí, vamos imaginar que o meu médico fala assim, ah, rapaz, você pode receber um órgão. É uma chance. Gente, eu estou construindo uma história, uma narrativa, tá? Então, eu tenho uma nova oportunidade para colocar aquilo. Deus não dá oportunidade para a gente o tempo inteiro da gente se refazer, essa pode ser uma nova oportunidade. Então, eu crio aquela oportunidade para mim. Eu tenho a chance de mudar. Se eu não mudar, eu vou estar do mesmo estado que eu estava antes, só que agora a minha conta vai ser um pouco maior, porque eu botei um avalista lá, o meu mentor falou, avalio não, agora eu garanto que ele vai mudar. Quando chegar lá, eu vou ter que pagar a conta. Então, ou seja, nós seremos sempre responsáveis pelas nossas atitudes. Entende? Então, quando a gente começar a ter ciência da responsabilidade que nós temos frente às nossas escolhas e às consequências dela, a gente talvez comece a viver neste mundo de uma forma melhor. Por enquanto, ainda a gente ainda não tem uma completa dimensão desse nível de responsabilidade que nós temos. Mas a espiritualidade está aí para sempre estar mandando uma dicasinha para a gente, para que a gente comece já, nós já estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, aonde que a gente precisa ter total consciência da nossa responsabilidade frente às nossas ações. A gente não pode dar mais a desculpa, poxa, eu não sei mais, sabe, isso aí eu estou no início. Hoje eles já olham para a gente e falam, essa desculpa não cola não, você já está bem velhinho, você já tem capacidade de entregar mais, e aí a nossa responsabilidade aumenta. Essa é a minha opinião. Coitado, meu mentor agora avalista também, tadinho. Vamos lá. Foi colocado aqui, eu acho interessante ler para você, que é o seguinte: achei incrível a forma como o Léo colocou que doações de órgãos são tão importantes quanto toda e qualquer forma de doação que já fazemos todos os dias, inclusive do médio que disponibiliza o corpo para receber um irmão desencarnado. É isso aí. Mas graças ao Mestre Jesus, que nos dá essa possibilidade da gente, né, de todos nós, exercermos, né, sermos trabalhadores, continuarmos a obra do Criador, e nos dar a oportunidade, na verdade, da gente se redimir, né? Se a gente não tivesse essa oportunidade da gente se doar, e aí doar em todos os sentidos, a gente não teria a oportunidade da gente se reconstruir. Então, o processo da doação é um processo extremamente importante para a nossa trajetória, né, espiritual. E digo assim, eu não sei foi aonde que eu li sobre isso, nesse processo eu vi tanta coisa, que eu estava lendo e aí volta até um pouquinho atrás aí de alguma pergunta que foi feita sobre, né, acho que foi logo no início, sobre a questão da percepção daquele espírito que doa, né, que o espírito fez quando encarnado, ele disse que queria doar, e ele teve, né, segundo ele, teve o privilégio de que o seu corpo servisse de auxílio para outros. E aquilo fez tão bem para ele,
ou seja, assim, ele se sentiu tão bem que ele disse assim, eu poderia ter cuidado melhor do meu corpo, que eu poderia ter ajudado mais gente, né? Como a gente faz no mesmo aspecto material. Poxa, eu podia ter reservado mais. Eu lembro quando eu li isso agora, me veio a memória de um filme chamado A Lista de Schindler, né? Que foi um alemão que ajudou muitos judeus naquela época, e chega no final, ele olha, poxa, se eu tivesse dado o meu anel, olha o que ele tinha feito, salvado 1 milhão de gente. E mesmo assim, se eu tivesse dado o meu anel, eu tinha salvo mais 2, se eu tivesse dado isso, mais ou menos isso, tem tempo que eu assisti. Então, o depoimento desse irmão espiritual é dessa satisfação que ele teve de olhar do plano material e ele ver a continuidade da vida dele. E agora me lembrei de outro aspecto, dele ver também o olhar da mãe dele, né? Não para aquele, porque a gente sabe que, né, pelo processo legal, o doador não sabe quem, as famílias não se encontram, né, pelo menos de uma forma geral, mas a mãe dele saber que em algum lugar ele continuava vivo no plano material, porque, ou seja, o coração dele estava ajudando alguém estava enxergando pelo qual de suas cordas. Então, assim, a satisfação dele foi muito grande. Então, ele narra que foi, assim, muito maior de todas as caridades que ele fez em vida, de ajudar alguém, foi dele ver que a vida dele podia ser compartilhada com outro através dos seus órgãos. Então, assim, eu achei um depoimento muito bonito isso, porque mostra o efeito real da prática vou botar desse tipo de caridade, então, ou seja, da pessoa doar o seu bem material, talvez mais importante, né, que Deus nos dá, que é o plano material. Então, ele está se dispôs, né, realmente se desprendendo da matéria, e ele poder ver isso servindo de exemplo, né? Então, assim, eu estou aqui até imaginando, imagina se as córneas, e aí chega uma criança, por exemplo, que recebe e tem a vida toda que pode enxergar porque aquele irmão fez aquela doação. Então, olha o nível de satisfação que a gente tem. E aí é o que a gente, de uma forma, e a gente sabe que no plano espiritual, a gente sabe através do que se narram para a gente, né? De que nós somos muito sensações, então, da mesma forma, muitas vezes, quando a gente se sente muito triste, e essa tristeza é muito sentida, a alegria também é muito mais alegre quando isso acontece no plano material. Então, você imagine se a gente tem a alegria, né, de levar um brinquedo para uma criança, e ela ficar super feliz ali, porque recebeu uma roupa, um brinquedo. Você imagine a gente, depois de desencarnado, olhar e ver que a gente contribuiu para que alguém possa ter uma vida, sabe, uma qualidade de vida maior. Hoje, por exemplo, eu estava vendo na hora do almoço no jornal, tem um médico que eu e a Anne conhecemos aí há um tempo atrás, que é o Dr. Ramon, ele está fazendo aí uma cirurgia aí na Santa Casa das pessoas que têm dor crônica, né? Coloca um negócio lá, uma agulha, eu peguei o negócio pela metade, mas tira a pessoa da dor. Então, as pessoas, você via, assim, ele como médico, a felicidade que ele tem de proporcionar aquelas pessoas que não têm um tratamento gratuito e que vão ficar livres da dor. Então, você imagina a gente no plano espiritual olhar para um irmão que tem a sua vida prolongada, teve uma mudança, pode novamente abraçar os seus filhos, ou sua esposa, ou seu marido, enfim, e ter ali toda uma convivência, uma mudança, o bem, por uma atitude, talvez, aí vou dizer, né, muito simples da parte da gente, que é doar aquilo que depois a gente não vai precisar mais. Então, por isso que a palavra de Jesus é muito sábia nesse evangelho lá de Lucas, dizendo, né, que é para a gente repartir, dar àqueles amigos, né, dar a vida pelo outro, porque depois esses amigos virão ser alegres na continuidade da vida, que é a continuidade do reino. Então, achei muito legal esse depoimento, eu não lembro aonde eu li, mas me marcou muito o depoimento desse irmão. As perguntas já foram encerradas, e não temos mais nenhuma. Então, tá bom. Então, eu vou partir aí para a parte, como diria o nosso amigo Edgar, né, fazer o término, né? Nunca vou esquecer dos dias do Edgar, mas, assim, esse é um tema que me trouxe, durante esse período de estudo, uma visão mais dilatada sobre o tema, da importância realmente que tem, a importância que o ato de doar ele tem nessa missão que nós temos de continuar a obra do Pai. Então, assim, contribuir com a continuidade da vida de alguém, é continuar o trabalho da criação, é estender a mão àquele que necessita. Então, assim,
talvez o nosso maior desafio como ser humanos é compartilhar esta mensagem com todos, que a gente possa realmente, assim como nós devemos doar sangue, que auxilia muitas pessoas, eu acho que a gente tem ainda essa carência, a gente vê sempre, né, na televisão, nos meios de comunicação, posso assim dizer, dizendo que a gente está sem sangue. Então, a gente pode começar a exercitar por aí, de doar sangue regularmente, de doar todas as outras coisas, até que chega a nossa hora de doar aquela ferramenta que nos foi emprestada pelo Criador para se manifestar esses processos aqui na Terra e continuar auxiliando. Então, assim, a gente sabe que tem os desafios aí, como a Adriana colocou, nós temos questões religiosas, tem religião que não permite nem a doação de sangue, então, eu fico imaginando, né, um médico que está com uma pessoa dessa, ele vê que poderia salvar, mas por um princípio religioso ele precisa respeitar e aquela vida é encerrada, mas são livre-arbítrio, né? Então, ou seja, cada um passa por uma escolha. Mas é uma forma da gente evoluir como sociedade, essa discussão da doação dos órgãos, porque é um princípio cristão, é um princípio não só cristão de auxiliar, mas eu tenho certeza que em todas as outras, todos os grandes mestres que passaram, eles pagam o mesmo princípio da solidariedade, de a gente dividir aquilo que nós temos, e esse é um bem que a gente pode dividir, sim, é um bem que nós devemos repartir, e é um bem que nós temos condições de cuidar para que, se nós tivermos, né, aí eu aprendi que é uma dádiva, né, a dádiva de que no meu desencarne, ele acontecer de uma forma que eu possa doar aquilo que seja direito, eu vou estar contribuindo aí, e vou estar, até no meu último instante de vida material, eu vou estar exercendo a minha, como que eu poderia dizer, exercer a misericórdia que o Pai teve comigo. Então, eu acho que foi muito bacana esse tema aí, Denise, foi legal você, cadê Denise? Não estou vendo. Ela está aqui. Então, foi muito legal você ter trago esse tema, porque é um tema que precisa ser esclarecido. A espiritualidade, ela nos mostra, através de inúmeras publicações que tem aí, de que é extremamente importante essa prática. Joana de Angelis tem um livro chamado Dias Gloriosos, que tem um capítulo que fala sobre transplante de órgãos. Então, ou seja, a gente já tem ali uma literatura acerca da importância desse ato, e que essa mensagem possa chegar a todos os corações, que a gente possa conversar com os nossos familiares, da importância que tem essa atitude, daí, né, pegando aí a fala da pergunta que teve, né, a gente conscientizar a nossa família de que isso é uma coisa que, quando acontecer, é para poder fazer, que vai auxiliar as pessoas, e é um processo de construção mútua, né, um processo de construção moral mútua. Então, ela é muito importante para a sociedade que este tema ele venha, porque não é só de saúde, mas principalmente de solidariedade e de crescimento individual, e o que a gente sempre busca, né, do nosso crescimento, da nossa reforma íntima. Então, eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive hoje de estudar, de compartilhar com vocês o pouco que eu conheço sobre o tema. É um tema que vale realmente continuar a estudar a mais profundo, né, todas essas matizes que se tem, essas nuances que tem acerca do tema, principalmente por parte da espiritualidade, e agradecer a vocês pelas perguntas que tornaram esse bate-papo dinâmico e muito produtivo, né? Passou-se praticamente 1h30, e a gente, pelo menos, eu não vi o tempo passar. Então, quero agradecer muito, mesmo a todos vocês, agradecer a espiritualidade da nossa casa, que nos assiste, que nos guia nos nossos trabalhos materiais, os nossos trabalhos de doação. A gente tem a Anne sempre fala das nossas, né, de todos os trabalhos. Nós temos aí agora, quando que é em outubro agora, né? Dia 8. Dia 8 de outubro, nós temos aí a entrega das cestas básicas, então é uma doação da catedral, é quase uma transfusão de órgão, né? Porque é bem material, é ânimo, é alimento. Então, ou seja, são trabalhos que nos chegam, e a espiritualidade está sempre nos auxiliando
nesta tarefa. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, agradeço a espiritualidade por nos auxiliar e que a gente leve essa bandeira da doação de órgãos para os lugares que ainda não chegaram a essa discussão, amadureçam com suas famílias, com seus amigos, traga à baile, né, o tema, e eu tenho certeza que a espiritualidade que nos assiste vai estar sempre ao nosso lado, ao lado da humanidade, para que esse tema cada vez seja mais recorrente e que a gente tenha, aí voltando, né, a responsabilidade de cuidar bem deste bem, né, que o Senhor nos deu. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, e convido a todos que fechem seus olhos, que nesse momento possam elevar todos o nosso pensar, o nosso coração, à nossa Mãe Maria, que é uma mãe cheia de misericórdia, é ela que nos socorre nos momentos de mais aflição, é dela suas falanges espirituais que atuam, principalmente nesse item de saúde que foi o que nós falamos hoje, com os seus falangeiros que visitam neste momento, a gente peça que visite a cada um de nós, que visite nossos corações, que visite a todos os hospitais, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão necessitando de um órgão para continuar sua vida, que ela possa, nessa noite de seus tarefeiros, inspirar vários que possam ser doadores que ainda não são, para que possam fazer essa união, essa grande rede de solidariedade e de auxílio. Que nosso Pai Celestial continue nos ofertando oportunidades de melhoramento, oportunidades de nos tornarmos cada dia melhores, e que nosso Mestre Jesus, como nosso irmão maior, continue sempre a nos guiar e nos auxiliar nesse nosso processo, sustentando a nossa fé, sustentando o nosso caminhar, e que a gente possa sempre sentir a presença amiga e companheira dele ao nosso lado. Mestre Jesus, Mãe Maria, nosso Pai Celestial, invocamos a sua presença hoje e sempre, que assim seja.